Vamos dar início agora à correção da prova de português nova, certo? Com o gabarito do texto 1, que compreende as questões de 1 a 8, certo? O primeiro texto ele tem como título Bruxas Não Existem, do autor Moacir Ciliar. Vamos ler. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim da nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Era muito feia. Ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas. E quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando: "Bruxa! Bruxa!" Um dia, encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencera esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa, o que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente. Sob o comando do João Pedro, que era nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. "Vamos logo", gritava João Pedro, "antes que a bruxa apareça." E ela apareceu, no momento exato em que finalmente conseguimos introduzir o bode pela janela. A porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé no buraco e caí. De imediato, senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida, estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com um cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura, a turma estava longe. Ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim a sua fúria. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. "Está quebrada", disse por fim, "mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira há muitos anos, trabalhei em hospital. Confie em mim." Dividiu o cabo de vassoura em 3 pedaços e com seu cinto de pano improvisou uma tala, imobilizando minha perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa. "Chame uma ambulância", disse a mulher à minha mãe. Sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital. O médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperada. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua, uma senhora muito boa, que se chamava Ana Custódio. Após a leitura do texto, realizaremos as questões de 1 até a 8. Na primeira questão, ele fala assim: o protagonista e seus amigos tinham certeza de que as bruxas existiam porque já haviam lido várias histórias sobre bruxas e sabiam qual era a aparência delas. Tinha uma vizinha bruxa que preparava venenos do grande caldeirão e falava sozinha. Tinha uma vizinha que morava numa casa muito estranha e sem iluminação. Tinha uma vizinha muito velha, misteriosa e solitária, cuja aparência física coincidia com a das bruxas tradicionais. Ele, o protagonista, foi atacado por uma velha bruxa com cabo de vassoura. Então, a primeira questão, ela é letra D, tá? Eles tinham certeza de que as bruxas existiam por quê? Porque eles tinham uma vizinha muito velha, misteriosa e solitária, cuja aparência física coincidia com a das bruxas tradicionais. É o que ele fala aqui, ó, na linha 3.
Era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim da nossa rua. E ele vem caracterizar ela bem aqui, ó, na linha 7. Ela era muito feia, ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido e ela tinha uma enorme verruga do queixo. Essa característica de verruga ela é muito comum no nosso imaginário, né, de bruxas. Então, questão 1, letra D, certo? Vou colocar aqui o gabarito para você. Questão 1, letra D. Vamos à segunda questão. Considerando-se os detalhes indicados no texto, é possível afirmar que as lembranças do narrador fazem referência a um espaço físico específico. A narrativa ocorre numa cidade pequena, numa fazenda, numa metrópole, num lugar montanhoso, num reino de contos de fadas. Voltando novamente o texto para a gente ter certeza dessa resposta, ele fala aqui sobre pequeno armazém, tá? Então, tudo ali remete a uma cidade pequena, metrópole, lembrando que metrópole quer dizer cidade grande, certo? Então, a questão 2 é a letra A, numa cidade pequena. Questão 2, letra A. Vamos à terceira questão. Ao longo da narrativa, o leitor vai conhecendo o relacionamento entre o narrador, seus amigos e a bruxa. Marque a única opção em que, de maneira mais evidente, representa no texto o medo que o narrador sente da bruxa. Vamos ler as proposições. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. A porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando o cabo de vassoura. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé no buraco e caí. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. Ou na letra E, ninguém poderia me ajudar, e a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria. Por que está marcada a letra B e a letra E? As duas, elas representam, de uma certa forma, o medo do narrador daquela mulher. Na letra B, ele tem assim, a porta se abriu e lá estava ela, a bruxa empunhando o cabo de vassoura. E na letra E, a gente tem, ninguém poderia me ajudar, e a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria. Então, aqui, ele está sentindo medo da situação. E lembrando o texto aqui também, na linha 21, ele termina, depois dessa frase, colocando aqui, ó, rindo. Eles estavam rindo. Então, nesse momento que ela apareceu empunhando o cabo de vassoura, ele não sentiu tanto medo quanto, né, o momento em que ela se aproxima dele, porque ele ficou no meio do caminho. Na linha 27, ele fala aqui, ó, ela aproximava-se, né? Estava se aproximando dele. Aquela aproximação dela, com toda aquela situação do cabo de vassoura, e por ter feito, aprontado com ela, né? Ter colocado o bode dentro da casa. Então, aqui é o medo mais evidente, tá? Então, a questão 3, ela é letra E. Vamos para a quarta questão. Segundo o narrador do texto, toda bruxa passa o tempo todo maquinando coisas perversas, ou seja, para ele as bruxas, letra A, são vítimas das maldades que algumas crianças cometem, letra B, passam o tempo planejando como vão praticar suas maldades com os outros, letra C, testam suas maldades em laboratórios para pôr em prática com as crianças, letra D, aprendem nos livros e máquinas como praticar as maiores maldades, ou letra E, passam um dia sonhando em capturar crianças para fazerem suas maldades. Aqui a proposição que coincide mais com a pergunta que ele está te fazendo é a letra B. Elas passam o tempo todo planejando como vão praticar suas maldades com os outros. A palavra maquinando, ela está no seu sentido figurado, certo? Não no seu sentido literal. E ela dá a entender que sinônimo, né? O sinônimo dela dá a entender que seria planejando, né? Maquinando seria construindo, planejando, desenvolvendo coisas perversas. Então, a questão 4 é a letra B. Passam o tempo planejando como vão praticar sua maldade com os outros, certo? Questão 4, letra B. Vamos para a quinta questão. A quinta questão ela já traz um pouco de gramática, mas ela traz a gramática em relação às conjunções. Nós já estudamos conjunções subordinadas e conjunções coordenativas. Sendo assim, leremos a proposição. Na afirmativa 1, ele fala: no trecho, tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando veneno. A palavra destacada
ela indica uma condição para que algo aconteça. Essa conjunção aí, se faço isso, pode acontecer isso, né? Se eu estudo, posso passar. Se eu não estudo, então eu posso não ser aprovado. Então, essa proposição aí em si, ela indica justamente isso, uma condição. Se isso para aquilo, se isso para aquilo, certo? Então, essa afirmativa 1 aí, ela é verdadeira, tá? Eu vou colocar bem aqui do lado uma outra nota para a gente ir acompanhando essa questão de verdadeiro ou falso. Então, a alternativa 1, ela é verdadeira. Agora, vamos ler a proposição 2. Nos trechos, a velha saía à rua para fazer compras e tentamos empurrá-lo para dentro. As palavras destacadas, elas ligam termos, estabelecendo entre eles a relação de finalidade. Assim, a conjunção para sozinha, ela não é uma conjunção final, tá? Ela pode se encaixar em várias características, em várias classificações de conjunção. Para ela ser final, ela precisaria ter o para quê, tá? Se tivesse aí para que fazer com para que, e para que, ela seria sim uma conjunção final. Nesse caso, ela não é. Sendo assim, a segunda proposição, ela é falsa. Vamos à terceira proposição. Segundo se confirma no texto, a vizinha era muito malvada e sempre teve um coração perverso. Ela apenas passou a ser boa quando viu o garoto com a perna quebrada? Não, né? Em nenhuma parte do texto ela fala sobre a maldade da vizinha. Ele fala apenas sobre como eles imaginavam que ela era. Na verdade, a única informação que eles dão na vizinha ao longo do texto é que ela saía por acaso para ir a um armazém e ela ficou furiosa, né? Ou aparentou ficar furiosa com o episódio do bode, certo? Então, a terceira proposição, ela também é falsa. Sendo assim, vamos analisar as respostas. É correto afirmar o que se apresenta em apenas na primeira, né? Nós tivemos apenas a primeira questão, a primeira proposição aqui como verdadeira. Nesse caso, a quinta questão é a letra A, correto? Vamos à sexta questão. Marque a opção em que os trechos selecionados apresentam fato e consequência, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Para a gente saber o que é fato e consequência, assim, a gente elimina um, a gente tira um, substitui um. Se na substituição a outra proposição ela continuar acontecendo, se ela não depender do fato, né, ela não é uma relação de fato a consequência. Agora, se eu eliminar a primeira proposição e a minha segunda ela ter a possibilidade de acontecer, ela já não é a consequência do meu fato, certo? Então, a gente vai fazer essa questão de eliminação com todas as proposições de resposta. Na letra A, ele me diz: quando eu era garoto, acreditava em bruxas. Se eu tirar lá o fato, quando eu era garoto, acreditar em bruxas pode ser uma consequência? Sim, ela não está intrinsecamente ligada ao fato dele ser apenas garoto, certo? Então, aí ela não é um fato, é uma consequência. Na letra B, a velha saía à rua, fazer compras no pequeno armazém ali perto. Se eu tirar lá a velha sair à rua e ficar fazer compras no pequeno armazém ali perto, eu ainda vou ter sentido. Então, ela não é uma consequência do meu fato. Na letra C, tentamos empurrá-lo para dentro. Os chifres ficaram presos na cortina. Então, assim, a pergunta é: se eu não tivesse tentado empurrar o bode para dentro, os chifres deles ficariam presos na cortina? Não, os chifres deles eles só ficaram presos na cortina porque eu tentei empurrar o meu bode para dentro. Isso é uma relação de fato ou consequência. Então, a questão 6 é a letra C, tá? Eu vou continuar lendo as demais. Na letra D, agachou-se junto a mim, começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Se eu tirar a parte lá do agachou-se junto a mim, ela pode começar a examinar com a habilidade surpreendente. Ela está ligada ao fato dela se agachar? Não, então não é fato consequência. Na letra E, tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital. O fato de levarem ele para o hospital foi a única coisa capaz de deixar ele bem? Não, na verdade ele teve um pré-atendimento da Ana Custódio, né, que é a enfermeira que ele achava que era bruxa. Então, só para confirmar, a questão 6 é a letra C. Vamos para a sétima questão. No trecho, volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras. A expressão destacada indica o quê? Indica que a velha saía todos os dias?
indica que a velha tinha data e horário certos para sair à rua, indica que a velha saía frequentemente à rua, indica que a velha saía com pouca frequência à rua, ou indica que a velha saía coincidentemente quando os meninos estavam roubando frutas. Quando ele fala assim, volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali roubar fruta. E quando, por acaso, a velha saía para fazer compras, essa palavra por acaso, né, ela está ligada ali nesse sentido de frase com volta e meia. Volta e meia quer dizer que uma coisa que não acontece com muita frequência, né? Volta e meia, de vez em quando. Então, no caso, a palavra destaque lá, por acaso, ela quer dizer que a velha, ela saía com pouca frequência à rua. Então, a questão 7 é letra D, certo? Vamos finalizar a correção desse texto 1 com a questão 8. A questão 8, ela pede para a gente enumerar informações e dar uma ordem cronológica, certo? Então, vou abrir aqui mais uma nota para a gente poder acompanhar essa ordem cronológica aqui dos fatos em que ele apresenta. Essa ordem cronológica, geralmente, ela está ligada aos parágrafos do texto, tá? Então, a gente pode fazer essa associação de proposição de resposta com parágrafo de texto. Comentários sobre as coisas que ele e seus amigos faziam com o intuito de se divertirem. Essa primeira frase aí tá no primeiro ou segundo parágrafo? Esse momento de comentário sobre as coisas que ele e seus amigos faziam com o intuito de se divertirem está no segundo parágrafo. Vamos voltar aqui ao texto, porque no primeiro parágrafo ele apresenta, né, a parte de quando eu era garoto, né, os amigos dele também acreditavam nisso, e dá uma introdução sobre o que acontecia, né, da bruxa. Aí no segundo parágrafo já vem falar, né, nunca tínhamos entrado na casa, a gente encontraria preparando venenos no caldeirão, nossa diversão predileta era incomodar. Então essa parte de comentário que eles faziam, ele sempre vem ali depois dos meus 2 parágrafos de introdução, certo? Então, minha 8ª questão, a minha primeira proposição aqui, ela vai estar no meu segundo parágrafo, certo? Aqui eu já tenho a letra D como resposta. Vamos adiante. O socorro da bruxa que leva o narrador para casa. Isso é bem lá no final do texto, né? Então eu posso atribuir para ele aqui, eu posso atribuir 5, 6, 7, certo? Dando continuidade. Na minha terceira questão, ele vem falando aqui, na minha primeira frase, né? Descrição física de alguns detalhes da vida de uma vizinha. Isso sempre, quando a gente fala de descrição de detalhes, descrição de personagem, ele sempre está incluso no primeiro parágrafo. Eu não preciso remeter o texto para saber disso. Eu sempre descrevo o personagem de quem eu falo na minha introdução do texto. Então, aí eu já vou ter associado a minha terceira frase apenas a primeira parte, né? Então, vamos lá, a minha questão 4, a minha frase 4. Aparecimento da bruxa empunhando um cabo de vassoura. Aí eu já tenho ele mais pro meio, né? Então eu vou ter ali 4 e 5. No caso, eu estou dividindo 4 e 5 porque eu tenho 7 como finalização, tá? Explicação sobre o que fizeram com o bode morto que encontraram. Essa explicação que fizeram com o bode morto que encontraram, ele vem antes, né, do aparecimento da bruxa empunhando o cabo de vassoura. Se eu associei pro aparecimento da bruxa empunhando o cabo de vassoura 4 e 5, então a explicação, a consequência, o fato disso dela ter aparecido vai ser 3, porque antes do meu 4 só tem 3. Então a minha proposição 5 está na ordem 3, certo? Ida ao hospital para que tudo ficasse resolvido. Essa frase aí, ela também se encontra lá pro finalzinho, né? Então, eu posso associar ela 6 ou 7. Eu já associei 5, eu não tenho meio, eu tenho ela mais pro final. E a minha última frase, ele fala de detalhes sobre como o narrador, quebrou a perna, tá? Então, aqui, eu também tenho ele mais pro final, certo? Meio final ali.
Porque depois do bode, lembra da história? Depois que ele coloca o bode, depois que ela aparece, ele sai correndo e quebra a perna. Então, também tenho ele assim lá para o final do texto. 5, 6 e 7, tá? Agora, a gente vai eliminar para poder encontrar uma ordem cronológica dessas sequências. Tá. O meu segundo, ele fala aqui. O socorro da bruxa que leva o narrador para casa. A outra proposição que eu tenho, com a possibilidade de ser 5, é a 7. Detalhes sobre como ele, o narrador, quebrou a perna. Quem é que vem antes? Vem o socorro da bruxa ou o detalhe como ele quebrou a perna? Exatamente, ele fala antes do detalhe como ele quebrou a perna. Então, aqui eu já não vou ter um 5. Eu já vou atribuir meu 5 aqui, tá? E vou eliminar daqui o meu 6 e o meu 7. Na minha segunda e terceira proposição, na minha segunda e quarta proposição, eu tenho as mesmas possibilidades de acontecimento. Então, vamos ver qual é a ordem da segunda e da quarta. A segunda e da sexta, tá? Da segunda, o socorro da bruxa que leva o narrador para casa. E a sexta, ida ao hospital para que tudo ficasse resolvido. Então, no caso, quem veio primeiro aí? Ele foi ao hospital ou veio o socorro da bruxa? Exatamente, né? Primeiro veio o socorro da bruxa. Então, se primeiro veio o socorro da bruxa, primeiro é 6, o meu outro é 7, tá? E por consequência da minha proposição 7 ser na minha ordem cronológica 5, a minha 4 ela só vai poder ser 4. Então, eu tenho a ordem 2, 6, 1, 4, 3, 7 e 5, que é justamente a minha letra D, tá? Oitava questão, aqui vou trazer o gabarito agora. Oitava questão, letra D.